A nave da Terra era pequena. Essa foi a primeira coisa que todos notaram quando chegou à estação Paramount. A enorme estação flutuava no centro do Concorde Space, lar de diplomatas e comerciantes de mais de 400 espécies. Navios de todos os tamanhos chegavam e partiam a cada hora. Mas a nave humana era modesta, quase humilde, comparada com os grandes cruzadores das raças mais antigas. A embaixadora Helena Vasquez ficou na janela de observação enquanto seu navio se aproximava do anel de atracação. Ela tinha 53 anos, mechas grisalhas nos cabelos escuros e olhos castanhos calmos. Isso tinha visto muito em seus anos de serviço. Atrás dela, sua pequena delegação preparava os documentos e verificava pela última vez os uniformes formais. As primeiras impressões são importantes, disse ela calmamente, mas não da forma como a maioria das espécies pensa. Seu assessor, um jovem chamado Thomas Shen, ergueu os olhos do tablet. O comitê de admissão do Concorde já está montado. Eles parecem ansiosos para nos processar rapidamente. Helena sorriu levemente. Tenho certeza que sim. Outra espécie primitiva em busca de proteção sob a asa da Concorde. Eles já viram isso centenas de vezes. A humanidade viajava entre as estrelas há apenas 80 anos. Naquela época, eles estabeleceram 12 colônias e fizeram contato pacífico com 17 espécies exóticas. A maioria dessas espécies os alertou sobre a Concórdia Galáctica. Junte-se rapidamente, eles disseram. A Concórdia protege os fracos. Sem adesão, você será absorvido ou destruído por uma das grandes potências. Então a Terra solicitou adesão, mas Helena carregava algo incomum em sua bolsa diplomática. Algo que nenhuma outra espécie jamais apresentou com seu pedido. O procedimento de acoplamento durou 30 minutos. Então Helena e sua equipe caminharam por corredores reluzentes cheios de alienígenas de todas as formas e tamanhos. Alguns andavam sobre duas pernas como humanos. Outros flutuavam, rastejavam ou moviam-se de maneiras que as mentes humanas lutavam para processar. O ar carregava uma centena de aromas diferentes, filtrados e processados para serem toleráveis a todas as espécies. A câmara de entrada era uma vasta sala circular, com assentos em camadas subindo por todos os lados. No centro havia uma pequena plataforma onde as espécies candidatas se apresentavam. Helena notou que a plataforma era mais baixa que os assentos ao redor. Uma escolha deliberada de design. Isso fez com que os candidatos olhassem para seus juízes. Ela subiu na plataforma sem hesitação. Sua equipe se organizou atrás dela. A embaixadora Helena Vasquez da Terra anunciou uma voz mecânica, representando as Nações Unidas. Pedido de adesão provisória à Concórdia Galáctica. O comitê consistia de 12 representantes de espécies seniores de Concorde. Helena reconheceu a maioria deles pelos seus briefings. O insectoide Velite, conhecido por sua precisão burocrática. O imponente Morten, cujos antebraços estavam dobrados em óbvio tédio, e sentado com destaque no centro. Conselheiro Vetrai do domínio Torum. Os Torum eram humanoides, mas maiores que os humanos, com pele espessa e cristas pronunciadas ao longo do crânio. Eles eram conhecidos em toda a galáxia como guerreiros e traidores, embora a linha entre comércio e invasão muitas vezes ficasse confusa em sua cultura. Vetrai olhou para Helena com a expressão de alguém examinando um inseto. Prossiga com sua apresentação, disse a presidente da Velite, suas mandíbulas estalando suavemente. Helena inclinou a cabeça respeitosamente. Obrigado, honrados membros do comitê. A Terra está grata por esta oportunidade de se juntar à comunidade galáctica. Viemos em busca de cooperação pacífica, relações comerciais e compreensão mútua, gesticulou ela. E Thomas projetou imagens holográficas mostrando a Terra, suas colônias e sua modesta frota de naves. Os números não impressionavam para os padrões da Concorde. 12 mundos, 300 embarcações militares, 8.000 milhões de humanos espalhados pelo seu pequeno território. Aplicação padrão, murmurou um membro do comitê. Nada de extraordinário, Helena continuou a sua apresentação, cobrindo os recursos da Terra, o nível tecnológico e o potencial econômico. O comitê ficou visivelmente entediado. Eles tinham visto este Ko a menos que vezes.
Outra espécie jovem, outra aprovação de rotina, outro conjunto de direitos comerciais menores concedidos. Então Helena fez uma pausa. Antes de concluirmos, devo apresentar um documento adicional. O governo da Terra exige que isto seja submetido a qualquer organização a qual aderimos. Ela produziu um cristal de dados e o ergueu. Este é um aviso formal que chamou a atenção deles. Os membros do comitê trocaram olhares confusos. Um aviso? Pergunte ao presidente da Velite. Que tipo de aviso? Um aviso sobre nós, disse Helena. Sobre a humanidade, ela ativou o cristal e novas projeções encheram o ar. Imagens da história da Terra, mas não as imagens agradáveis de arte e arquitetura que a maioria das espécies apresentava. Eram diferentes: guerra, destruição, explosões nucleares, valas comuns, soldados atacando campos lamacentos, cidades em chamas. Os seres humanos evoluíram como predadores persistentes num mundo de alta gravidade com variações climáticas extremas. Helena explicou com voz firme. Desenvolvemos a violência como estratégia de sobrevivência antes de desenvolvermos a linguagem. Nossa história registrada abrange cerca de 6.000 anos. Nesse período, travamos mais de 15.000 guerras. A Câmara ficou muito silenciosa. Desenvolvemos armas capazes de destruir toda a nossa espécie antes de realizarmos o voo espacial. Chegamos a poucos minutos de usá-los em várias ocasiões. Cometemos o extermínio sistemático das nossas próprias subespécies e de inúmeras outras formas de vida no nosso planeta. Helena deixou as imagens continuarem. Campos de concentração, bombas atômicas, armas químicas, os capítulos mais sombrios da história humana apresentados sem comentários. Somos capazes de violência extrema, ela continuou. Também somos capazes de extrema compaixão, criatividade e cooperação. Construímos hospitais e escolas. Criamos arte que move almas e ciência que toca as estrelas. Mas a capacidade para a violência está sempre presente, abaixo da superfície. Ela desativou a projeção. Este aviso é uma divulgação formal. Não somos uma espécie inofensiva. Escolhemos a paz porque compreendemos a alternativa. Mas essa escolha exige um esforço constante. E se formos pressionados o suficiente, se o nosso povo for ameaçado, se a nossa sobrevivência estiver em jogo, a restrição terminará. Helena olhou diretamente para cada membro do comitê. Enviamos este aviso como cortesia. Esperamos que nunca seja relevante. Mas a honestidade exige que você saiba o que é a humanidade. Antes de você decidir se nos admitirá em sua comunidade, o silêncio tomou conta da Câmara por um longo momento. Então o conselheiro Vetri começou a rir, dizendo que era um som profundo e estrondoso que ecoava pelas paredes curvas. Outros membros do comitê aderiram. Alguns divertidos, outros aliviados pela tensão quebrada. Notável, disse Vetri, seus dentes afiados aparecendo no que poderia ter sido um sorriso. Em 300 anos neste comitê, nunca vi uma espécie tentar intimidar a sua adesão. Não é intimidação. Helena disse calmamente. É divulgação. Claro que é, Vetri acenou com a mão desdenhosa. Olhe para você. Pele macia. Sem garras. Sem armas naturais. Seu mundo natal nem é classificado como um mundo da morte. Seus predadores de persistência? Então são as calorias e as espécies mais tímidas do Concorde? Outros membros do comitê concordaram com a cabeça. Suas guerras são impressionantes para uma espécie primitiva. Vetri continuou, mas vocês mataram uns aos outros com simples armas de projéteis e explosivos químicos. Os Torun unificaram nosso mundo antes de desenvolvermos uma tecnologia tão rudimentar. As verdadeiras espécies guerreiras não precisam de milhares de anos para estabelecer a ordem. O presidente da Velote fez um gesto equivalente a um encolher de ombros. O aviso é anotado e será arquivado com sua inscrição. É incomum, mas não proibido. Algum membro do comitê tem preocupações sobre a adesão provisória? Ninguém falou. Em seguida, a adesão provisória é concedida. A denegação humana receberá direitos comerciais padrão e status de observador.
O acesso à consulta militar é negado enquanto se aguarda um período de revisão de 20 ciclos. Bem-vindo ao Concorde Galáctico. Helena Bode novamente. Isso, obrigado, honrado comitê. Esperamos que este seja o início de um relacionamento longo e pacífico. Ao se virar para sair, Vetri gritou, embaixador, um conselho pessoal. Não tente abordagem de intimidação com espécies realmente poderosas. Isso pode dar-lhes ideias sobre como testar se seus avisos têm substância. Helena parou na porta da câmara. Ela olhou de volta para o conselheiro Torum, com uma expressão que ele não conseguia ler. Espero que ninguém nunca teste, ela disse. De verdade, eu quero. Então ela se foi. O comitê rapidamente passou para outros assuntos. O pedido humano foi apresentado juntamente com milhares de outros. O documento de advertência anexado como uma curiosa nota de rodapé. Em poucos dias, foi esquecido por todos que o leram. 3 semanas depois, um capitão mercante de Torum chamado Kratos reuniu outros 2 capitães para beber no bar da estação. Discutiram as novas espécies que acabavam de ingressar no Concorde. Criaturas moles com colônias ricas e defesas mínimas. O tipo de alvo que os comerciantes de Torum exploravam há séculos. As regras do Concorde os protegem agora, destacou um capitão. Kratos descartou isso com um gesto. As regras protegem as espécies membros das espécies membros. Mas acidentes acontecem. Os piratas existem. Às vezes, os navios de carga se perdem e suas mercadorias acabam em novas mãos. E quanto aos seus militares? 300 navios para 12 colônias. Espalhos, lento para responder. Kratos puxou um mapa estelar mostrando o espaço humano. Esta colônia aqui, Nova Gronelândia, mundo agrícola, população pequena, longe dos seus sistemas centrais. No momento em que alguém responder a um pedido de socorro, já terá desaparecido. E se eles lutarem? Kratos pensou na embaixadora humana com suas advertências dramáticas e suas imagens projetadas de guerras antigas. Ele pensou em sua pele macia, altura média e completa falta de armas naturais. Então nós os ensinamos. A Nova Groenlândia era um mundo tranquilo, com colinas verdejantes que se estendiam em direção a montanhas distantes sob um céu azul claro. Os colonos deram-lhe um bom nome. 200.000 humanos viviam lá, a maioria agricultores e suas famílias, cultivando culturas que alimentariam outras colônias. Era o tipo de lugar onde as pessoas conheciam os vizinhos e as crianças brincavam com segurança nas ruas. A governadora Maria Santo estava na varanda de seu escritório, observando o pôr do sol pintar os morros em tons de laranja e dourado. Ela tinha 60 anos, era uma ex-cientista agrícola que se retirou para esta pacífica colônia para escapar do estresse. Política da Terra. Ela foi governadora por 8 anos. Nada de emocionante aconteceu na Nova Groenlândia, duvido que sua assistente correu para a varanda. Rosto pálido de medo. Governador, estamos recebendo uma transmissão em órbita. 3 navios. Eles não são nossos. 20 minutos depois, Maria estava no centro de comunicação colonial, observando um rosto torvum preencher a tela principal. As escamas do alienígena eram cinza escuras e seus olhos exibiam a crueldade casual de alguém acostumado a conseguir o que queria. Eu sou o Capitão Kratos do Trade Vessel Profit Zed, anunciou o Torvum. Sua colônia foi selecionada para redistribuição emergencial de recursos. Você preparará todos os metais refinados, depósitos de alimentos processados e equipamentos técnicos para transferência. O não cumprimento resultará em ação coerciva. As mãos de Maria estavam firmes, embora seu coração disparasse. Este é o governador Santos, da Nova Groenlândia. Somos uma colônia membro da Concorde Galáctica. Suas ações constituem pirataria sob a Lei Concorde. Retire imediatamente. Kratos sorriu, mostrando fileiras de dentes afiados. O Concorde está muito longe, governador, e temos 3 navios com 500 soldados. Você tem, de acordo com nossos exames, uma milícia colonial de talvez 200 pessoas com armas leves. Você realmente quer discutir direito? Estou pedindo que você saia em paz e estou lhe dizendo para se submeter.
O capitão do Torvum inclinou-se para a frente. Já fizemos isso muitas vezes, humano. As espécies jovens sempre resistem no início. Então eles veem nossos soldados e sua coragem desaparece. Salve o seu povo da dor. Dê-nos o que queremos e iremos embora. Bom dia. Maria ficou quieta por um momento. Então ela falou, sua voz calma e clara. Capitão, vou lhe dar mais uma chance, vá embora. Agora, enquanto você ainda pode. Kratos olhou para ela. Então ele riu, um latido áspero. Você me ameaça, com o quê? Equipamento agrícola? Com as consequências de suas ações, o Torvum parou de rir. Algo na voz do humano o incomodava, embora ele não soubesse dizer o que. Ela não estava implorando. Ela nem estava realmente com medo, apesar de saber o quão derrotada ela estava. Ela olhou para ele como alguém olha para alguém prestes a cair de um penhasco. Ele descartou o sentimento de começar a desembarcar tropas no assentamento principal. Se resistirem, dê exemplos até que parem. A transmissão terminou. Maria voltou-se para sua equipe. Todos os rostos na sala a observavam. Alguns estavam com medo, alguns estavam com raiva. Nenhum deles sugeriu a rendição, a abertura dos arsenais de emergência, disse ela. Ative a rede de milícias e alguém me chame o Coronel Reis. O Coronel Allen Reis tinha 72 anos. Ela havia se aposentado na Nova Groenlândia há 15 anos, após 40 anos nas Forças Armadas da Terra. Ela serviu em missões de manutenção da paz, treinou soldados em 3 colônias e comandou um contratorpedeiro durante a breve disputa de fronteira com os Kalori. Seus joelhos doíam por causa do frio e ela passava a maior parte dos dias cuidando de um pequeno jardim atrás de sua casa. Quando o alerta de emergência chegou até ela, ela já estava vestindo seu antigo uniforme. Ainda cabe, situação. Ela perguntou ao chegar ao quartel-general da milícia, 3 navios Torum, 500 soldados, desembarcando em 30 minutos no porto principal. Elna estudou a exibição tática. Os Torum estavam descendo em uma formação padrão de pacificação. Eles esperavam que a resistência desmoronasse após a primeira demonstração de força. Eles esperavam que civis assustados corressem em busca de abrigo. Eles não tinham ideia no que estavam se metendo. Alerte todas as células da milícia, ordenou Elna. Distribua armas dos esconderijos de emergência. Quero que todo adulto que consiga segurar um rifle tenha um. Os não combatentes evacuam para os abrigos nas montanhas através dos túneis orientais. Coronel, só temos 100 milicianos treinados. Não podemos lutar contra 500 soldados Torum. Elna sorriu severamente. Não vamos lutar contra 500 soldados. Nós vamos travar uma guerra. Coisa totalmente diferente. Os Torum pousaram suas naves no novo espaçoporto da Groenlândia esperando entrar em pânico. Civis, e talvez alguns guardas tolos, que se renderiam rapidamente. Em vez disso, encontraram ruas vazias em silêncio. Krav examinou o porto abandonado de sua nave. Eles estão se escondendo. Varrer os edifícios. Reúnam-os. Os soldados Torum partiram em esquadrões disciplinares. Eles estavam bem treinados e bem equipados, armados com rifles de plasma e protegidos por armaduras leves. Eles pacificaram dezenas de colônias em toda a galáxia. Não seria diferente se o primeiro esquadrão entrasse em um armazém. A explosão matou 6 deles instantaneamente. Os sobreviventes cambalearam de volta para a rua, confusos e sangrando. Antes que pudessem se reagrupar. Tiros irromperam de 3 edifícios diferentes. Humanos disparados de janelas, de telhados, de túneis de drenagem. Eles usavam armas de projéteis, simples lançadores de balas que os Torum consideravam primitivos. Mas primitivas ou não, as balas perfuraram a armadura de perto. Os soldados caíram e responderam ao fogo. O líder do esquadrão ordenou um ataque ao prédio mais próximo. Mas quando seus soldados irromperam pela porta, encontraram apenas quartos vazios e janelas abertas. Os humanos já haviam se movido. Esse padrão se repetiu em toda a colônia. Os Torum ocupariam um prédio, apenas para descobrir que seus inimigos haviam desaparecido.
Eles se formariam nas ruas, apenas para serem atingidos em direções inesperadas. Cada quarteirão se tornou uma armadilha mortal. Cada canto atingiu o ponto dos atacantes em potencial ao anoitecer. O Torum havia tomado o espaçoporto e 3 quarteirões adjacentes. Eles perderam 40 soldados. Eles capturaram 0 humanos. Kratos se enfureceu em sua nave de comando. Como isso é possível? Eles são agricultores. Seu segundo oficial estudou a tática relata com crescente desconforto. Eles não estão lutando como agricultores, capitão. Estão a usar táticas coordenadas, emboscada, retirada, reposicionamento. Alguém os está comandando de forma eficaz. Então encontre quem está no comando e mate-o. Estamos tentando, mas eles não usam sistemas de comunicação padrão. Eles parecem estar usando mensageiros físicos, sinais manuais, planos pré-estabelecidos. Não podemos interceptar as ordens deles. Kratos bateu com o punho na parede. Envie a segunda onda. Ataque total ao assentamento principal. Queime se for preciso. A segunda onda encontrou resistência ainda mais feroz. Os humanos usaram a noite para se preparar. Eles cavaram trincheiras nas ruas, transformaram edifícios em fortalezas, criaram zonas de matança com campos de fogo sobrepostos e lutaram com uma ferocidade que perturbou até mesmo os guerreiros veteranos de Torum. Um sargento de Torum relatou o que viu aos seus superiores. Eles não recuam quando deveriam. Matamos um deles, e seu companheiro pegou sua arma e continuou atirando enquanto gritava alguma coisa ali dentro. Linguagem. Outro atacou nossa posição com um dispositivo explosivo amarrado ao peito. Ele estava sorrindo. Sorrindo? Sim, como se estivesse feliz por morrer, desde que nos levasse com ele. No terceiro dia, o Torum avançou quilômetros dentro da colônia. Eles controlavam o espaçoporto e uma faixa de território que levava à cidade principal. Eles perderam 160 soldados e mataram quase o dobro de humanos. Mas para cada ser humano que caiu, parecem aparecer mais. Agricultores que nunca tinham portado armas aprenderam a disparar em poucas horas. Os professores organizaram linhas de abastecimento. As crianças carregavam mensagens através de túneis pequenos para os soldados Torum seguirem. A colônia inteira tornou-se um exército no quarto dia. O coronel Reis liderou um ataque noturno ao posto de comando de Torum. 30 milicianos com explosivos improvisados e armas de plasma capturadas. Eles mataram o segundo em comando e destruíram metade do equipamento de comunicação de Torum. Antes de desaparecer na escuridão, Kratos finalmente entendeu que havia cometido um erro terrível. Esses humanos não eram como outras espécies. Eles não se renderam quando foram derrotados. Eles não fugiram quando confrontados com força superior. Eles se adaptaram, aprenderam e continuaram lutando com o que só poderia ser descrito como alegria. Ele ordenou uma retirada completa para o espaçoporto. Ele pegaria o que já havia capturado e partiria antes que as coisas piorassem. Mas as coisas pioraram de qualquer maneira. No quinto dia, naves apareceram em órbita. Navios de guerra humanos, uma frota de resposta da base militar mais próxima. 12 destroyers e um porta-aviões. Muito mais do que se esperava poderia chegar tão rapidamente. Como? Kratos exigiu. A base mais próxima fica a 3 semanas de distância. Eles deviam estar se movendo antes mesmo de pousarmos. Eles anteciparam nosso ataque. A frota humana não perdeu tempo com negociações. Eles abriram fogo contra os navios Torum imediatamente. A batalha durou horas. O Torum tinha embarcações maiores. Mas as naves humanas lutaram com táticas agressivas e quase imprudentes. Eles fecharam para faixas perigosas. Eles receberam golpes que deveriam ter forçado retiradas e continuaram avançando. 2 destruidores humanos foram destruídos. Todos os 3 navios Torum foram capturados ou desativados. Kratos se rendeu quando os fuzileiros navais abordaram seu navio. Ele esperava ser morto. Em vez disso, ele foi contido e tratado com frio profissionalismo. Os humanos levaram ele e seus soldados sobreviventes como prisioneiros sem tortura ou abuso.
Isso perturbou mais do que qualquer outra coisa. O governador Santos discursou sobre o acordo 2 semanas depois. Ela estava na mesma câmara onde Helena Vasquez havia enviado o aviso da humanidade. Na mesma plataforma rebaixada, projetada para fazer os candidatos parecerem pequenos, ela não parecia pequena. A colônia da Nova Groenlândia foi atacada por navios Toru, operando sob o pretexto de comércio, 2 anos após o incidente da Nova Groenlândia. A galáxia seguiu em frente. O comércio continuou. As alianças mudaram. As guerras começaram e terminaram entre potências distantes. A humanidade permaneceu um jogador secundário no grande jogo de Galacpolítica Tica. Quase não vale a pena notar. Mas alguns notaram salas de reunião pontilhadas e escondidas em todo o espaço de Concórdia. Representantes de 6 espécies poderosas reuniram-se para discutir o problema humano. Eles se autodenominavam Hegemonia Crete, uma aliança frouxa unida por interesses compartilhados e desconfiança mútua em qualquer coisa. Isso pode ameaçar suas posições. Seu líder era o alto árbitro Morant, da espécie Crete Prime. Ele era antigo por qualquer padrão. Seu corpo escamoso sustentado por implantes mecânicos que substituíram órgãos deficientes. Ao longo de séculos de vida, mas sua mente permaneceu afiada. E a sua visão da ordem galáctica não mudou em 500 anos. Os humanos estão se tornando problemáticos, disse ele. Sua voz era transmitida por alto-falantes embutidos em sua garganta. Eles ignoram os acordos territoriais. Eles negociam com espécies não concordantes. O pior de tudo é que protegem os fracos. Ao redor da mesa, os representantes assentiram. O delegado de Toru estava notavelmente quieto. Sua espécie perdeu um respeito significativo após o desastre da Nova Groenlândia. Eles acolheram refugiados da Zona Pálida, acrescentou o outro representante. Espécies que marcamos especificamente para absorção gradual. Agora essas espécies têm protetores humanos. Estão ensinando as espécies primitivas a resistir à exploração. Disse outro. O coletivo Venturi começou a recusar pagamentos de tributos. Eles citam o apoio humano. Morant ouviu as reclamações dos pacientes. Ele já tinha ouvido todos eles antes. A humanidade estava a perturbar um sistema que funcionou perfeitamente bem durante milhares de anos. Espécies fortes governaram. Espécies fracas serviram. Essa foi a ordem natural. E agora esses recém-chegados, com apenas um século de viagem espacial, estavam perturbando tudo. Devemos agir. Morant disse finalmente. Não através de proxies desta vez. Não através de ataques que podem ser atribuídos a elementos desonestos. Devemos agir abertamente. Com total autoridade do Concorde, a Câmara ficou em silêncio. A ação aberta contra um membro do Concorde foi significativa. Exigia votos, justificativas e manobras políticas cuidadosas. Os humanos violaram regulamentos suficientes para justificar sanções. Morant continuou. Nós pressionamos pela sua expulsão do Concorde. Quando eles não estiverem mais protegidos pela associação, poderemos lidar com eles adequadamente. E se eles não aceitarem a expulsão pacificamente, a voz mecânica de Morant carregava uma pitada de diversão. Então, temos motivos para uma ação militar. De qualquer forma, o problema humano termina. A votação ocorreu 3 semanas depois no Conselho Superior do Concorde. A hegemonia fez bem o seu trabalho. Representantes que deviam favores falaram contra a humanidade. Foram apresentadas evidências de violações da regulamentação. A maior parte é tecnicamente precisa, mas desprovida de contexto. Os humanos de fato negociaram com espécies não concorde. De fato, eles acolheram refugiados. De facto, tinham mantido forças militares em zonas designadas como desmilitarizadas. A embaixadora Helena Vasquez sentou-se na Observer Gallery e assistiu ao processo com olhos cansados. Ela passou meses tentando evitar esse momento. Ela pediu todos os favores, apresentou todos os argumentos. Apelar a todos os princípios de imparcialidade e justiça não foi suficiente. A votação é de 347 a favor da expulsão.
100 a favor e 53 abstenções. Anunciou o presidente do Conselho. A humanidade é expulsa da Concorde Galáctica. Em vigor imediatamente. Todas as embarcações humanas e pessoal são obrigados a retirar-se dos territórios disputados. Dentro de 60 ciclos padrão. Helena levantou-se e caminhou até a plataforma de fala. A Câmara silenciou. Apesar de tudo, ela conquistou certo respeito por sua persistência. A Terra reconhece esta decisão, disse ela. Estamos decepcionados, mas não surpresos. O Concorde deixou claro que os nossos valores são incompatíveis com a adesão. Ela fez uma pausa, olhando ao redor da Câmara para as centenas de representantes que a observavam. Entramos no Concorde na esperança de sermos bons vizinhos. Respeitamos as vossas leis, participamos nos vossos sistemas comerciais e procuramos cooperação pacífica. Quando discordamos das políticas, famo-lo através de canais adequados. Quando protegemos os refugiados, fizemos isso porque ficar de lado enquanto inocentes sofrem não é algo que os humanos possam fazer. Sua voz permaneceu calma e firme. Você optou por nos expulsar por agirmos de acordo com nossos princípios. Assim seja, nos retiraremos de seus territórios. Terminaremos as nossas relações comerciais com os membros do Concorde. Construiremos a nossa própria comunidade com espécies que partilham os nossos valores. Helena enfiou a mão em sua bolsa diplomática e produziu um cristal de dados familiar antes de eu partir. Estou submetendo um documento final a este órgão. Foi o mesmo aviso que fornecemos quando solicitamos adesão pela primeira vez. O aviso que você ignorou. O aviso que muitos de vocês ainda não se preocuparam em ler. Ela colocou o cristal na plataforma de fala. Esta é a última vez que ofereceremos esta cortesia. Aconteça o que acontecer a seguir, lembre-se de que tentamos lhe contar a verdade. Nós lhe dissemos o que somos. Nós dissemos a você do que somos capazes. Você escolheu não ouvir. Ela fez uma reverência formal e caminhou em direção à saída. A voz do alto árbitro Morin a deteve. Embaixador, você fala como se esperasse conflito. O Concorde não tem intenção de atacar a humanidade. Desejamos simplesmente que você saia do nosso espaço. Helena se virou. Sua expressão era ilegível. Espero que isso seja verdade. Eu realmente quero. Ela fez uma pausa. Mas eu estudei história, árbitro. Nosso e seu. Quando grupos poderosos expulsam aqueles que consideram ameaças, raramente param na expulsão. Ela saiu da câmara sem dizer mais nada. Morin a observou partir com satisfação. O humano era perceptivo. Ele tinha que admitir. Mas a percepção não salvaria a sua espécie. As frotas da hegemonia já estavam se preparando. Dentro de meses, a humanidade aprenderia o seu lugar na ordem galáctica. O Conselho de Guerra da Hegemonia Creter reuniu-se uma semana após a votação de expulsão. Os planeadores militares apresentaram a sua avaliação das capacidades humanas com base em relatórios oficiais e na recolha de informações. Total de embarcações militares humanas, aproximadamente 330. Relatou o almirante Ketirnor, comandante militar supremo da Hegemonia. A disposição da frota está concentrada em torno dos seus sistemas centrais, com presença mínima de patrulha nas colônias periféricas. Tempo estimado de resposta à região fronteiriça. 3 semanas no mínimo. O Conselho revisou mapas, gráficos e projeções. Tudo apontava para uma vitória fácil. A força combinada da nossa frota é de 2.000 navios. Ketirnor continuou. Mesmo levando em conta a disposição demonstrada pelos humanos para lutar, nós os superamos em número de 6-1. Um ataque rápido às suas colônias fronteiriças irá forçá-los a dispersar-se. Avançamos em múltiplas frentes, capturamos os seus centros industriais e negociamos a partir de uma posição de força esmagadora. Um membro do Conselho levantou uma preocupação. O incidente na Nova Groenlândia mostrou que os humanos lutam com uma intensidade inesperada. Não deveríamos nos preparar para uma resistência maior do que o normal? Nós contabilizamos isso. Ketirnor assegurou-lhe. A Nova Groenlândia foi comandada por 3 navios contra uma população preparada.
Esta será uma campanha militar completa com planeamento e recursos adequados. Os humanos são ferozes pelo seu tamanho, mas a ferocidade não vence guerras. Números, logística e tecnologia vencem guerras. Temos vantagens em todos os três, mais do que amarradas com aprovação. Comece a campanha em 30 ciclos. Daremos tempo aos humanos para completarem a sua retirada do espaço de Concórdia. Quando eles se recusarem a entregar as suas colônias fronteiriças, teremos uma justificação para a libertação. O conselho concordou por unanimidade. Mas um jovem oficial de inteligência continuou preocupado após a reunião. Seu nome era Vetmo e ele era sobrinho do conde Siler Vetrai. Após o constrangimento de seu tio após a Nova Groenlândia, Vetmo assumiu como missão pessoal compreender melhor a humanidade. Ele havia lido o documento de advertência, não apenas o folheou, mas realmente o estudou. Ele havia pesquisado sua história, sua biologia, sua psicologia. Ele revisou todas as informações de inteligência sobre as capacidades militares humanas e os números não faziam sentido. Relatórios oficiais dizem que 330 milita navios. Mas os registros de embarque mostraram muito mais materiais de construção fluindo para os estaleiros humanos do que aquela frota exigiria. As colônias humanas relataram uma presença militar mínima, mas a sua produção industrial sugeria uma produção massiva de armas. Vetmo levou suas preocupações ao almirante Ketirn S. Staff. Ele foi educadamente dispensado. A inteligência era clara, disseram-lhe. Os humanos tinham uma pequena frota adequada ao seu pequeno território. Quaisquer discrepâncias foram erros de contabilidade ou rótulos incorretos de construção civil. Ele tentou novamente, apresentando uma análise detalhada da história militar humana. Ele mostrou como os humanos travaram guerras que duraram décadas. Como suas baixas em conflitos únicos excederam a população total de algumas espécies concórdias. Como eles desenvolveram armas capazes de destruir toda a vida em seu mundo natal. Antes mesmo de deixarem sua superfície, história antiga, um oficial lhe disse, as espécies primitivas lutam entre si antes de alcançarem a unidade. Os humanos estão em paz desde que chegaram ao espaço. Seu passado violento ficou para trás. Mas e se não estiver por trás deles? Vetmo pressionou. E se eles simplesmente optaram por não mostrar o que podem fazer? O oficial riu. Você acha que eles estão escondendo uma frota secreta? Onde? Pesquisamos todo o seu território. Nós sabemos o que eles têm. Vetmo saiu da reunião frustrado. Ele sabia que estava certo, mas não conseguia provar. A liderança hegemônica já tinha decidido que os humanos eram fracos. Nenhuma evidência mudaria as mentes que já estavam tomadas. Ele enviou uma mensagem privada para seu tio. Algo está errado com nossa inteligência. A invasão hegemônica começou exatamente como planeado. 2.000 navios de guerra cruzaram o espaço humano em uma dúzia de frentes diferentes. Eles esperavam resistência dispersa, vitórias rápidas e colônias conquistadas em semanas. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu poucas horas depois. O almirante Ketirnor comandou a frota de assalto principal de sua nau Capitânia, a Dominância Eterna. A sua força de 800 navios tinha como alvo o Centro Industrial Humano de New Pittsburgh, um mundo fortemente desenvolvido que produzia uma parte significativa da frota publicamente conhecida da humanidade. Aproximando-se do sistema-alvo, informou seu oficial de navegação, nenhuma resposta defensiva foi detectada. Os humanos devem estar concentrando suas forças em outro lugar. Ketirnor assentiu com satisfação. Isso estava acontecendo exatamente como previsto. Consideremos primeiro os centros industriais, paralisamos a sua capacidade de produção e depois limpamos as colônias dispersas à vontade. A frota emergiu de viagens mais rápidas que a luz na borda do sistema de New Pittsburgh. Os sensores imediatamente começaram a reportar contatos. Almirante, estamos detectando múltiplas embarcações em posições defensivas. Quantos? A balança do oficial ficou pálida. 412 navios de combate, senhor, estão se movendo para interceptar. Ketirnor olhou para a tela, incrédulo. Os humanos deveriam ter 330 navios no total.
Este sistema único tinha mais defensores do que toda a sua frota deveria possuir. Antes que ele pudesse reagir, as naves humanas atacaram. Eles chegaram rápido, muito mais rápido do que os navios hegemônicos poderiam igualar. O fogo de suas armas foi devastador, cortando os escudos com uma eficiência que chocou os artilheiros hegemônicos. E eles não demonstraram medo, nem hesitação. Os navios mergulharam de perto, onde as baixas seriam máximas em ambos os lados. A primeira hora de batalha custou a Ketirnor 60 navios. As perdas humanas foram talvez de 20, e mais naves humanas continuaram a chegar, emergindo de posições escondidas em todo o sistema. De onde eles vêm? Ketirnor exigiu. Pesquisamos o sistema. Sabíamos exatamente quais defesas eles tinham. Seu oficial de inteligência só conseguiu balançar a cabeça. Eles devem ter reservas ocultas. Instalações do espaço profundo que nunca detectamos. Senhor, estamos diante de uma defesa preparada. Este não é um ataque surpresa a uma colônia indefesa. Eles estavam esperando por nós. Ketirnor ordenou uma retirada tática. Sua frota se reagrupou na periferia do sistema enquanto ele solicitava relatórios de outras frentes de invasão. As notícias eram uniformemente ruins. Cada frente se encontrou resistência inesperada. O ataque do norte encontrou 300 navios humanos onde deveriam estar 50. A frota do sul encontrou um campo minado tão denso que perdeu 100 navios. Antes mesmo de enfrentar o inimigo, a força de ataque oriental encontrou armas que nunca tinham visto antes. Feixes de energia que cortam um papel semelhante a uma armadura de gênios. Total de embarcações humanas confirmadas envolvidas em todas as frentes. Seu oficial de operações relatou severamente. Aproximadamente 2.000. E isso parece ser apenas uma parte da sua frota. Estamos detectando mais naves concentradas em seus sistemas centrais. 2.000 navios. Mais do que toda a sua força de invasão. E, aparentemente, foi exatamente isso que os humanos escolheram mostrar-lhes. Como isso é possível? Ketirnor sussurrou, 80 anos de viagens espaciais. Uma fração da nossa capacidade industrial. Como eles construíram esta frota sem que soubéssemos? Ninguém teve uma resposta. O alto árbitro Morant recebeu os relatórios de batalha em seu centro de comando em Crete Prime. As telas ao seu redor mostravam desastre após desastre. Frotas em retirada. Navios destruídos. Planos de invasão fracassando. Eles nos enganaram. Ele disse lentamente, desde o início, que a pequena frota deles sempre foi uma mentira. Seus conselheiros se esforçaram para explicar. Surgiram teorias sobre estaleiros ocultos, alianças secretas, benfeitores desconhecidos que forneceram tecnologia e recursos. Nenhuma das teorias se ajusta perfeitamente às evidências. A verdade era mais simples e mais perturbadora. A própria humanidade construiu esta frota. Eles simplesmente optaram por não contar a ninguém sobre isso. Comprometa as forças de reserva. Morant encomendou todos os 1.000 navios. Ainda temos vantagem numérica se concentrarmos nossas forças, árbitro. Nossas perdas já ultrapassam 600 navios. Se comprometermos as reservas e falharmos, não poderemos falhar. A alternativa é inaceitável. A voz mecânica de Morant endureceu. Envie as reservas. Mire diretamente em seu mundo natal. Se ameaçarmos a própria Terra, eles serão forçados a negociar. A frota de reserva foi lançada em poucos dias. 1.000 novos navios de guerra, os melhores que a hegemonia poderia possuir. Eles avançaram profundamente no espaço humano, contornando sistemas contestados, correndo em direção à Terra. Eles nunca alcançaram isso. A frota de resposta humana interceptou-os em espaço aberto. Longe de qualquer planeta ou estação, 1.500 naves humanas, incluindo classes que a inteligência hegemônica nunca havia catalogado. Porta-aviões lançando caças em enxames, navios de guerra com armas que desafiavam a física conhecida e em todos os lugares a mesma abordagem agressiva e quase ansiosa de combate. O almirante Shen comandou pessoalmente a frota humana da ponte da unidade de porta-aviões.
Ele observou a frota hegemônica se aproximar com algo parecido com tristeza em seus olhos. Eles ainda não entendem. Ele disse ao seu diretor executivo que eles acham que se trata de números, de tecnologia. Eles não entendem contra o que realmente estão lutando. Pelo que estamos realmente lutando, senhor? Tudo o que tentamos deixar para trás. Shen endireitou-se na cadeira de comando. Todas as armas são gratuitas. Todos os navios avançam. Mostre-lhes o que a humanidade pode fazer. A batalha durou 18 horas. Quando terminou, a frota de reserva da hegemonia tinha sido efetivamente destruída. 700 navios capturados ou aleijados. 300 destruídos completamente. As perdas humanas foram de 112 embarcações. Entre os navios capturados estava um pequeno navio de correio que transportava documentos confidenciais de hegemonia. Os documentos revelaram todo o alcance dos planos de Moran. Não apenas conquista, mas exploração sistemática. As colônias humanas seriam despojadas de recursos. As populações humanas seriam dispersas para servirem de mão de obra em mundos hegemônicos. A cultura, a história e a identidade humanas seriam apagadas ao longo de gerações. O almirante Shen leu os documentos e sentiu algo frio em seu peito. Ele passou a carreira acreditando que a guerra deveria ser limitada. Que os inimigos poderiam ser derrotados sem serem destruídos. Que sempre houve espaço para misericórdia. Ele analisou os planos para a destruição sistemática de sua espécie e descobriu que de repente a misericórdia era muito mais difícil de sentir. A contraofensiva começou 3 meses após o início da guerra. Frotas humanas empurradas para a hegemonia ter história em 5 frentes. Eles não apenas venceram batalhas. Eles venceram então de forma decisiva. Com taxas de baixas que fizeram os analistas militares varrer, os aliados da hegemonia começaram a reconsiderar os seus compromissos. Um por um, as espécies membros da aliança retiraram as suas forças. Eles aderiram à hegemonia esperando vitórias fáceis e despojos compartilhados. Em vez disso, eles estavam enfrentando o extermínio. Morant viu sua aliança desmoronar com amarga aceitação. Ele havia subestimado os humanos. Todos subestimaram os humanos. Eles olharam para a pele macia, o tamanho médio, o mundo natal relativamente primitivo e viram fraqueza. Eles foram tolos. Soldados humanos lutaram com uma persistência que beirava a loucura. Eles não pararam quando feridos. Eles improvisaram armas com qualquer coisa disponível. Eles formaram laços tão fortes com seus companheiros de esquadrão que prefeririam morrer a abandonar um ao outro. E eles continuaram vindo. Não importa quantos caíram, mas os substituíram. As colônias humanas que deveriam ter se rendido após perder batalhas organizaram, em vez disso, a resistência de guerrilha. Civis humanos ofereceram-se como voluntários para o serviço militar em números que sobrecarregaram os sistemas logísticos. Toda a espécie se mobilizou para a guerra. Mas o que perturbou? Morant foi o que os humanos não fizeram, eles não usaram suas armas mais terríveis. Inteligência. Os relatórios descrevem armas humanas capazes de destruir mundos inteiros. Agentes biológicos que poderiam eliminar populações. Armas químicas que causaram sofrimento além da imaginação. Os humanos desenvolveram essas coisas há séculos, muito antes de chegarem ao espaço. Eles não os estavam usando. A guerra continuou com armas convencionais. Projéteis cinéticos, feixes de energia, ogivas nucleares usadas apenas contra alvos militares. Os humanos lutaram com eficácia devastadora, mas também com moderação. Morant finalmente entendeu. O documento de alerta que a Terra apresentou não tratava apenas do que os humanos eram capazes de fazer. Era sobre o que eles estavam escolhendo não fazer. Cada batalha, cada vitória, cada sistema capturado era uma contenção humana. E ainda assim, eles estavam vencendo. 6 meses de guerra, uma delegação de hegemonia solicitou negociações. O almirante Shen encontrou-os a bordo de uma estação neutra, acompanhado pelo embaixador Vasquez e por uma equipe de segurança de fuzileiros navais humanos. O principal negociador foi Vedmo, o jovem oficial de inteligência que tentou alertar seus superiores.
Ele parecia exausto e aterrorizado, mas encontrou os olhos dos humanos com algo parecido com respeito. Eu aconselhei contra esta guerra. Ele disse baixinho, ninguém ouviu. Agora talvez você me escute. Alna Vasquez estudou-o por um momento. Você leu nosso documento de advertência, realmente leu? Sim, eu fui um dos poucos. Então você sabe do que somos capazes. Eu sei o que sua história mostra. Eu sei que vocês desenvolveram armas para se destruírem antes de aprenderem a deixar o seu planeta. Eu sei que sua espécie travou guerras que mataram mais seres do que a população total da espécie criada. Vietmo fez uma pausa. E sei que apesar de tudo isso, você não está usando suas piores armas contra nós. O almirante Shen falou. Esperamos que não seja necessário. Por quê? Você poderia acabar com esta guerra amanhã. Você tem assassinos de planetas. Confirmamos a existência deles. Um ataque contra o Kreat Prime colapsaria completamente a hegemonia. Sim, Shen concordou. Seria. Então por que você não os usa? Houve silêncio na sala. Os humanos trocaram olhares. Finalmente, Vasquez falou. Porque sabemos que foi quase depois do fim da guerra. A estação Paramount sediou o maior encontro diplomático da história galáctica. Representantes de mais de 500 espécies encheram as câmaras de reunião, corredores e plataformas de observação. A velha Concórdia ainda existia, mas era uma sombra do que era antes. O colapso da hegemonia destruiu as estruturas de poder que dominaram durante milênios. Agora, todos esperavam para ver o que surgiria em seu lugar. A embaixadora Helena Vasquez estava diante da espécie reunida. Ela era mais velha agora, o cabelo totalmente grisalho, mas os olhos dele encontraram a mesma força calma que sempre tiveram. Ao lado dela estavam representantes de dezenas de espécies que se aliaram à humanidade durante a guerra. Refugiados que encontraram abrigo no espaço humano. Pequenas potências que foram exploradas pela velha ordem. Ex-membros da hegemonia que romperam fileiras quando viram o rumo que a guerra estava tomando. Eles se autodenominavam Pacto Terrano. Obrigado por se reunirem aqui hoje, Helena começou. Há um ano, estávamos em guerra. A galáxia esperava que a humanidade emergisse como conquistadora para reivindicar o território da hegemonia e estabelecer um novo império construído sobre as mesmas bases. Como a antiga, o poder através da força, a ordem através do medo, ela parou e olhou ao redor da vasta câmara. Não foi isso que fizemos e não é isso que pretendemos fazer. Murmúrios ecoaram pela Assembleia. Muitas espécies vieram esperando exigências, ultimatos ou, pelo menos, uma demonstração de poderio militar. Em vez disso, encontraram uma única mulher humana falando em tom calmo e comedido. A humanidade é uma espécie jovem para os seus padrões. 80 anos entre as estrelas. 6.000 anos de história registrada. Nesse período, fizemos coisas terríveis. Também fizemos coisas maravilhosas. Aprendemos, lenta e dolorosamente, que a paz duradoura não pode ser construída apenas com base no medo. Essa verdadeira força inclui a força para mostrar misericórdia. Que a medida de uma civilização não é como ela trata os poderosos, mas como trata os fracos. Ela ativou um display que mostrava o familiar documento de advertência que a humanidade havia apresentado. Muitas vezes antes, quando solicitamos pela primeira vez a adesão ao Concorde, enviamos este aviso. Descreve do que a humanidade é capaz. Nossa capacidade de violência. Nossa história de guerra. As armas que desenvolvemos para matarmos uns aos outros antes mesmo de deixarmos nosso mundo natal. A câmara estava completamente silenciosa. Cada palavra desse aviso era verdadeira. Você viu a prova. Nossas frotas esmagaram a invasão da hegemonia. Nossos soldados lutaram com uma ferocidade que chocou até mesmo os guerreiros veteranos. As nossas armas poderiam ter destruído mundos, e todos agora sabem disso. Ela desativou o display. Mas esse aviso foi apenas metade da história. A outra metade, a metade que esperamos que você entenda sem que lhe digam, é que a humanidade opta por não usar todas as suas capacidades. Diariamente. A cada hora. Escolhemos a contenção.
Escolhemos a paz. Escolhemos ser melhores do que nossos impulsos mais sombrios. Helena deu um passo à frente, mais perto da Assembleia. A hegemonia viu a nossa contenção como fraqueza. Eles pensaram que nossos avisos eram blefes. Eles aprenderam o contrário. Mas aqui está a lição que muitos de vocês ainda podem estar perdendo. Nossa restrição não é fraqueza. É a nossa maior força. É o que separa a civilização da selvageria. Ela gesticulou para os representantes que estavam atrás dela. O Pacto Terrano não é um novo império. É uma parceria, uma comunidade de espécies que concordaram em cooperar, em proteger-se mutuamente, em construir algo melhor do que o que veio antes. A associação está aberta a qualquer espécie que concorde com nossos princípios fundadores. Uma tela holográfica apareceu, mostrando um documento simples. Primeiro, nenhum membro deverá atacar outro membro. As disputas serão resolvidas por meio de negociação e arbitragem. Em segundo lugar, nenhum membro deverá explorar ou escravizar populações de qualquer espécie. Terceiro, todos os membros deverão contribuir para o coletivo. Defesa contra ameaças externas. Quarto, todos os membros devem proporcionar refúgio aos refugiados que fogem da perseguição. Quinto, todos os membros devem tratar honestamente uns com os outros e com não membros. Helena deixou os princípios pairarem no ar. Estas não são regras complicadas. Eles são decência básica. São o que a humanidade tentou trazer para o Concorde e o que o Concorde rejeitou. Agora nós os oferecemos a qualquer pessoa disposta a aceitá-los. Ela se virou para a seção onde estavam os poderes restantes do Concorde. Os Velite, os Mortani, e entre eles, diminuídos mas ainda presentes, o Toru-1. Sabemos que alguns de vocês temem a humanidade. Você também tem razão. Sabemos que alguns de vocês se ressentem da nossa ascensão. Você tem razão para isso também. Não pedimos que esqueçam o passado ou finjam que a guerra nunca aconteceu. Sua voz suavizou-se ligeiramente. Pedimos apenas que você considere em que tipo de galáxia deseja viver. Uma onde os fortes atacam os fracos para sempre, ou uma onde a força é usada para proteger em vez de explorar. O conselheiro Vetrai levantou-se lentamente. A Câmara assistiu enquanto Toru-1, que uma vez zombou do aviso da humanidade, dirigiu-se para a plataforma de fala. Ele parecia velho agora, desgastado por anos de batalhas políticas e desgraça pessoal. Posso falar? Ele perguntou. Helena acenou com a cabeça e se afastou. Vetrai enfrentou a Assembleia. Muitos de vocês me conhecem. Eu estava no comitê que admitiu humanidade no Concorde. Eu ri do aviso deles. Eu os chamei de suaves e inofensivos. Eu zombei do embaixador deles. Ele fez uma pausa, recompondo-se. Eu fui um tolo. A admissão pairou no ar. Toru-1 não admitia erros. A sua cultura valorizava a força e o orgulho acima de quase tudo. Para Vetrai dizer essas palavras publicamente foi notável. Os humanos tentaram nos contar a verdade sobre si mesmos. Não ouvimos porque a verdade não correspondia ao que esperávamos. Vimos corpos pequenos e falta de armas naturais e presumimos que sabíamos tudo o que precisávamos saber. Ele se virou para encarar Helena. Estávamos errados sobre o que é a humanidade. Mas acho que também estávamos errados sobre o que é força. Eu assisti à guerra. Vi a humanidade vencer batalha após batalha e então os vi oferecer misericórdia a inimigos que não mereciam nenhuma. Sua voz ficou mais forte. Isso não é fraqueza. Esse é um tipo de força que meu povo nunca entendeu. A força para ter poder e optar por não usá-lo. A força para derrotar os inimigos e depois ajudá-los a reconstruir. Vetrai baixou a cabeça. Um gesto de respeito que Toru-1 raramente oferecia a alguém. O domínio Toru-1 se juntará ao Pacto Terrano. Não porque temamos a humanidade, embora talvez devêssemos. Mas porque vimos um caminho melhor e desejamos aprendê-lo. Ele voltou ao seu lugar. Após um momento de silêncio chocado, outros representantes começaram a se levantar. Os Velite, diversas espécies da antiga hegemonia. Pequenas potências que esperavam para ver para que lado sopraria o vento.
Um por um, eles anunciaram sua intenção de aderir. A velha concórdia não se dissolveu naquele dia. Mas todos puderam ver que seu tempo estava acabando. Algo novo estava nascendo. Helena assistiu às declarações com silenciosa satisfação. Ela havia trabalhado para esse momento durante anos. Ela havia apresentado aquele documento de advertência repetidas vezes, esperando que alguém finalmente entendesse o que isso significava, que agora eles entendiam. Após a conclusão da assembleia, Helena encontrou um deck de observação tranquilo com vista para as estrelas. Ela estava cansada de uma forma que ia além da exaustão física. Uma vida inteira de trabalho estava finalmente mostrando resultados. Mas ela não podia se permitir comemorar. Vetma a encontrou lá. O jovem oficial do CREAT que tentou alertar os seus superiores, que liderou as negociações de paz e que agora servia como representante da hegemonia na nova ordem, embaixador, disse ele, tenho uma pergunta se me permite. Helena acenou com a cabeça, seu documento de advertência. Descreveu a capacidade da humanidade para uma violência terrível. Mas não mencionou a sua capacidade de misericórdia, de contenção, de escolher a paz. Por que não? Helena considerou a questão por um longo momento. Porque não tínhamos certeza, ela disse finalmente. A violência é certa. Está embutido em nossa história, em nossa biologia, em nossa psicologia. Sabemos que podemos destruir. Já provamos isso muitas vezes. Ela se virou para olhar para Vetma. A misericórdia, a restrição. A escolha de ser melhor, isso nunca é garantido. Cada geração tem que fazer essa escolha de maneira nova. Cada pessoa tem que decidir, repetidas vezes, não ceder às piores partes de si mesma. Não poderíamos prometer que sempre escolheríamos com sabedoria. Porque nós mesmos não sabemos ao certo. Mas você escolheu sabiamente. Na guerra, depois da guerra, você mostrou misericórdia quando a vingança seria justificada. Helena sorriu tristemente. Desta vez, sim. Mas não aguará ente sobre a próxima vez. Ou depois disso. É por isso que o aviso só promete violência. A misericórdia tem que ser conquistada. De novo e de novo. Para sempre, Vetma ficou quieto por um tempo. Processar isso parece exaustivo. Ele disse finalmente, Helena concordou. Mas também é o que nos torna humanos. Não a capacidade de destruição. Qualquer espécie pode destruir. O que nos torna humanos é a luta constante para sermos melhores que nossos instintos. Para ver o que poderíamos fazer e escolher fazer outra coisa. Ela se voltou para as estrelas. A galáxia viu o que podemos fazer quando paramos de nos conter. Agora eles precisam ver o que podemos fazer quando trabalharmos juntos. Esse é o verdadeiro teste. Não vencendo guerras, mas construindo a paz. Vetma assentiu lentamente. Espero que você tenha sucesso. Nós também. Mais do que você pode imaginar. Ela sorriu para ele, um calor genuíno rompendo a exaustão. Agora volte para o seu pessoal e conte-lhes o que você aprendeu. Diga-lhes que os humanos são perigosos. Sim. Mas também diga a eles que estamos tentando. Todos os dias, tentamos ser dignos do poder que detemos. Ela fez uma pausa. E diga-lhes que o aviso ainda permanece. Sempre será. Não como uma ameaça, mas como um lembrete. Nós sabemos o que somos. Nós escolhemos o que nos tornamos. E enquanto continuarmos a fazer essa escolha, talvez a galáxia tenha uma oportunidade de algo melhor. Vetma B.